Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de história. Hoje vamos mergulhar em um dos períodos mais marcantes da formação do Brasil, a Sociedade do Açúcar no período colonial. Para isso, eu recebo aqui o professor e historiador convidado. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui. Esse tema é central para entender não só a economia colonial, mas também a estrutura social, cultural e até as desigualdades que herdamos até hoje. Para começar, professor, quando falamos de açúcar, estamos falando de um produto que já era muito valorizado na Europa, certo? Exatamente. O açúcar, nos séculos 16 e 17, era considerado quase um artigo de luxo. Portugal percebeu que o Brasil tinha condições perfeitas para o cultivo de cana e o solo fértil e clima tropical, especialmente no Nordeste. Em regiões como Pernambuco e Bahia, foi aí que começaram a se formar os engenhos de açúcar. E esses engenhos funcionavam dentro de um modelo bem característico, chamado plantation. Pode explicar para a gente? Claro, o plantation tinha 3 pilares: monocultura. Só se cultivava a cana, latifúndio, grandes propriedades rurais e o trabalho escravizado, que começou com indígenas, mas logo passou a ser principalmente de africanos. O engenho reunia desde os canaviais até a moenda e a casa de purgar, onde o açúcar era refinado. Isso gerava uma sociedade bastante desigual, não é mesmo? Sim, no topo estavam os senhores de engenho, de elite, economia e política. Em torno deles, familiares agregados e a igreja. Abaixo havia os homens livres, pobres, como pequenos comerciantes e artesãos. Sem excesso, a terra é a base dessa pirâmide. Eram os escravizados africanos, que viviam em condições desumanas. Eram fundamentais para sustentar todo o sistema. E qual era o papel da igreja nesse contexto? A Igreja Católica tinha grande influência. Ela não era só oferecida aos serviços religiosos, mas também legitimava a ordem social. Muitos padres, inclusive possuíam terras e escravos. A religião ajudava a manter a hierarquia social estabelecida. Agora vamos falar um pouco sobre comércio. Quem lucrava com esse açúcar? Bom, o açúcar era exportado para a Europa, dentro do sistema colonial. Portugal controlava o comércio, mas quem realmente financiava e distribuía o produto eram muitas vezes os holandeses. O ciclo do açúcar integrava o Brasil ao comércio atlântico. Daqui saiu o açúcar da África, vinham os escravizados e da Europa chegavam manufaturas. Isso deve ter impactado profundamente a formação do Brasil, certo? Sem dúvida, o açúcar foi a base da economia colonial por mais de um século. Consolidou o tráfico negreiro e influenciou nossa cultura, a sociedade brasileira. Nasceu dessa mistura de indígenas, africanos e europeus. Mas essa história não foi só de glória. Houve também uma grande crise, não é mesmo? Certo, a partir do século XVII, o Brasil começou a perder espaço no mercado internacional.
As Antilhas, com produção controlada por holandeses, franceses e ingleses, conseguiram produzir o açúcar com menor custo e maior eficiência. Ainda assim, o açúcar continuou importante no Brasil até o século XIX, mas perdeu o protagonismo para o ouro e depois para o café. Bom, então podemos dizer que a sociedade do açúcar moldou profundamente o Brasil. Exatamente, foi um sistema baseado em latifúndio, monocultura e escravidão, que sustentou a colônia por séculos e deixou marcas sociais e culturais que permaneceram até hoje. Excelente, muito obrigado pela aula, professor. E a você que nos acompanha, continue ligado nos próximos episódios, porque vamos explorar outros ciclos da história do Brasil.